Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre a volatilidade no PLD, né? Que a volatilidade, além de voltar, ela também está trazendo mudanças, né, entre submercados, né? Então, por exemplo, o submercado Sul está aqui com R$ 76,87, né? Já no submercado Nordeste, por exemplo, estamos com R$ 70,16. Então hoje eu vou aproveitar para explicar o porquê que existe essa volatilidade e também que ela é uma coisa positiva e não ruim, né, como muitos acham, né? E é isso. E antes eu quero fazer então dois convites para vocês, né, antes de entrarmos aqui no conteúdo. E o primeiro convite é para que conheça o nosso grupo de negócios, né? O grupo de negócios ele não é um curso. Na verdade, nós realizamos 2 lives semanais, temos um grupo fechado no WhatsApp, são mais de 110 participantes. Temos também treinamentos exclusivos dentro do grupo, né? Aqui na página, por exemplo, aqui embaixo, ó, você tem os cursos. Ó. Alguns eles já ocorreram, então como ficou a gravação, aparece o formato de videoaula, mas foram todas lives que foram gravadas, né? E ao longo do ano teremos outras lives, então como vocês podem ver aqui. Bom, a ideia aqui, né, justamente é nos prepararmos para aproveitarmos as oportunidades do mercado. Então é um network super qualificado, né, para acelerar a sua empresa. Então provavelmente dentro do grupo você vai encontrar ali um bom parceiro de negócios, né? E o segundo convite, então, se você está interessado em trabalhar no mercado livre de energia, então temos sim um curso sobre o mercado livre de energia. Aqui na página do curso você confere então a nossa certificação, né, da CCEE. Aqui tem um vídeo explicando sobre o curso. Aqui o material de apresentação. E para você entender rapidamente como funciona, quando você adquire o curso, você está adquirindo 32 horas de videoaulas, mais 36 horas de materiais extras e também temos 42 horas de encontros online ao vivo ao longo de 2024, né? Específico para tirar as dúvidas dos alunos. Então é uma videoconferência em grupo com todo mundo, né? E temos também um grupo no WhatsApp para tirar as dúvidas. Então lá já são 260, quase 270 participantes, né? Então ali você pode também conversar com outros alunos, né? Os encontros, pessoal, correm aos sábados. Nós já iniciamos aqui no dia 17 de fevereiro. Então os encontros até o momento todos estão gravados, né? E você pode participar de todos os encontros futuros até o dia 23 de novembro, né? Em 2025 também teremos as lives, mas eu ainda não organizei um cronograma, né? Então o pessoal pergunta se ainda teremos o tirar dúvida, né? A princípio sim, eu só preciso montar um cronograma novo, né? Mas ainda estamos em julho, né? Então dá tempo ainda, né, de pensar num cronograma para 2025. Você pode aproveitar os encontros, são sábados alternados aqui. Certo, pessoal? Os links todos estão na descrição deste vídeo e agora vamos então para o nosso conteúdo. Então, pessoal, estou aqui no site da CCEE, né, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? Lembrando que no Brasil a comercialização é de eletricidade, né, que é a energia específica, né? Então, os preços de energia estão aqui na página inicial, né, PLD. Quando eu clico em Veja Mais, ele vai nos levar para uma página que tem alguns detalhes e o histórico também do PLD. Então aqui ele já carregou, né? Eu consigo olhar, por exemplo, os preços. Deixa eu sair aqui da frente, ficar mais para cá. Pronto. Aqui eu consigo ver os preços, por exemplo, de hoje e os preços de ontem, né? Basicamente, o que a gente consegue notar é o seguinte, né? Então aqui dia 17 de julho, a data que eu gravo este vídeo, né? Quarta-feira. Então, por exemplo, ó, o preço no Sudeste, o maior foi de R$ 91,52. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, agora ficou melhor, né? Então aqui, por exemplo, ó, o preço aqui, o maior foi de 90 e... Cadê? Pronto, aqui. Então, agora sim, R$ 91,00, né, com 52 centavos, e aqui R$ 75,00 foi o menor valor, né? Se eu olhar agora, por exemplo, o Submercado Sul, ele fica também em 91 e também aqui em 75. Mas quando eu olho, por exemplo, aqui o mercado Nordeste, aí é diferente, olha só. O maior foi R$ 91,49, né? Que foi menor que a máxima registrada no outro submercado. E a menor ficou em R$ 61,00, né?
E aí quando nós olhamos os preços, né, uma coisa interessante, deixa eu voltar aqui para tentar pegar o histórico. Pronto, agora vamos descer aqui. Eu não estava conseguindo descer por causa do zoom. Aqui. Quando nós olhamos o histórico, né, deixa eu sair da frente aqui, nós temos, por exemplo, cadê o menu aqui? Pronto. Esse momento aqui que é um momento de baixa, né, ou seja, basicamente o preço ficou muito perto de zero, né, tá aqui, ó. Então ele bateu o piso, né, o piso mínimo seria algo de 60, 61 reais, por exemplo, né. E aí notamos que o normal, se a gente olha antes de 2022, né, o normal era uma oscilação. Então, às vezes descia, às vezes subia, aí descia de novo. Tinha vezes que ficava andando de lado muito alto, às vezes anda de lado muito baixo, né? Porém, recentemente, né, aqui em 2024, então, começou, né, a ter essas oscilações, né? E agora parece que estão começando a ficar mais consistentes no tempo, né? Estão oscilando mais, né? Então, por exemplo, aqui elas eram espaçadas e com uma amplitude muito alta, mas aqui elas estão mais contínuas, né? Então tem mais oscilações, porém uma amplitude menor. É reflexo do mercado, o mercado vem se protegendo, né? Fazendo as operações de hedge. Bom, e aí a pergunta que não quer calar, né? Ou seja, por que a volatilidade voltou, né? E a resposta está no CMO. Então vamos olhar o CMO. Pronto, estamos aqui no CMO. Esse aqui é o site do ONS, né? O CMO é o custo marginal das operações. Só para lembrar, né? Eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou explicar de novo aqui. Então, como é que montamos o preço do PLD, né? Nós temos o CVU, que é o custo variável unitário. Ele dá a base do CMO, que é o custo marginal das operações, né? Que são modelos matemáticos, né? E aí esse sim ele vai ser a base do PLD, que é o cálculo do PLD, né? Então estamos olhando o CMO. O que acontece? Aqui nós verificamos que o CMO ele está começando a oscilar, né? Vou pegar aqui, ó. Eu fico sempre na frente do vídeo. Vamos tentar aqui. Aqui eu tapo menos, né? Pronto. Agora sim. Então aqui, ó, por exemplo, ó, o horário das 18 horas sempre foi um horário mais caro, né? Até uma vez me perguntaram, Josimar, por que o horário das 18 horas geralmente é o mais caro, né? Sempre é o horário que, assim, estatisticamente sempre tem as maiores oscilações, são os preços maiores, né? O que acontece, pessoal, assim, sendo bem técnico e bem direto, né? É que esse horário do dia, numa média Brasil, o que acontece é o seguinte, por exemplo, nos parques fotovoltaicos, né? Você tem o encerramento da produção por completo, né? Segundo, os parques hidráulicos, eles precisam assumir toda a produção e aí entra o custo da água nesse caso, né? O custo futuro da água tem que ser bem medido ali, né? Ou seja, senão a gente vai precisar despachar uma termoelétrica, né? Outro ponto, os parques eólicos também têm um problema, né? O parque eólico ele produz 24 horas por dia, né? Porém, existem horários de turbulência. Por exemplo, no horário do dia, a areia, né, ou seja, a parte da orla, a parte continente, né, vamos chamar assim, é mais quente, né, porque o solo, né, ele aquece mais rápido, né, a capacidade térmica do solo ela é menor que a capacidade térmica da água, né? A água demora mais tempo, né, para acumular calor. Só que quando a gente tem o horário da noite, nós temos então o solo esfriando muito mais rápido e a água num processo de esfriamento mais lento, né? Porque a capacidade térmica é maior, então ela vai liberando calor. Então nós temos uma inversão do ponto quente e ponto frio. Então o que acontece? Aquele fluxo de vento, que sempre é um fluxo mais turbulento, né? Porém é muito próximo de um laminar, né? Então o fluxo que é um pouco mais contínuo, vamos dizer assim, ele tem um melhor aproveitamento dos parques eólicos. Então esses momentos do dia, que é o final do dia, o início da manhã, por exemplo, é normal você ter grandes oscilações nos parques, né? Só que no final do dia você tem o horário de pico, você tem vários momentos ali acontecendo simultaneamente, né? Então, assim, basicamente acaba sendo um horário que o preço sobe mesmo, né? Então, entender o mercado é importante por isso, né? Ou seja, não é só uma questão comercial, também não é só uma questão meteorológica, não é só uma questão operacional, é tudo junto, né?
Quando nós olhamos agora os preços aqui, um pouco mais abaixo, ó, histórico dos últimos 7 dias, aí nós notamos aqui como ele vem voltando a oscilar, ou seja, ele tem os momentos de muita amplitude, porém ele tem uma tendência agora, né? Ou seja, a tendência agora é um valor fixo, né? Aqui ele está zerado porque é final de semana, então acho que eles não computaram aqui, mas fica valendo como zero, né? Porque está na base aqui, né? Agora, por exemplo, aqui a gente nota que tem as oscilações, mas, né, são oscilações normais, né? Uma amplitude baixa, mas constante no tempo, né? Por que isso acontece agora? Nós temos um momento, né, na América Latina, que é um momento muito específico, que é a troca do Laninha pelo El Niño, né, que são fenômenos climáticos, né? Então, por exemplo, você tem períodos ali de 10 em 10 anos, né, que é a média, né, onde você tem um período onde você tem um período mais úmido e um período mais seco em diferentes pontos, né, do continente em si, né? Eu vou fazer um desenho aqui porque eu acho que vai ajudar. Pronto, eu vou tentar explicar aqui, eu vou fazer uma explicação resumida, mas eu acho que ajuda bastante, né? O que acontece? Por exemplo, aqui nessa parte é mais desértica, né? Então a gente tem um fluxo de ar muito mais intenso e volumoso, né? Nessa parte, então, aqui as partículas de areia, né? Elas são levadas para o oceano e como é que se forma ali o processo de precipitação, né? Como a gente tem um ciclo mais intenso, né? Vamos dizer assim, uma mudança de temperatura e massas de ar mais intensas nessa região, vão se formando precipitações um pouco mais intensas e isso vai trazendo uma umidade para baixo aqui, tá? O que vai acontecer agora? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente pegar mais aqui o Brasil. Pronto. Então, olha só. Então, essa umidade que vem chegando aqui, ela vem carregando essas partículas e isso cria uma precipitação mais intensa, ou seja, chove mais, né? E essa massa de ar, ela vem aqui para dentro. Só que nesse ponto aqui, nós temos uma cadeia mais montanhosa. Então acumula-se muito, né, chuvas aqui, a umidade acumula muito e vem trazendo também partículas novas, né, o que acaba renovando também o solo, né. Só que veja só, como essa cadeia montanhosa aqui, ela força um movimento para cá, existe uma área aqui, que é uma área que a gente chama de baixa ou alta pressão, depende do que a gente está considerando, né, mas ela se move para cima e para baixo, né, então às vezes ela vem mais para cá, fica em cima de Brasília, às vezes ela desce, vem mais aqui para São Paulo, aí sobe um pouco. E aí o ar ele entra e sai para cá, e aí nós temos também um fluxo de ar frio que vem por aqui. O que acaba acontecendo então? Existe um ciclo de 10 em 10 anos que faz com que nós tenhamos um período mais úmido ou mais chuvoso, separando aqui o Brasil, né, em 2 hemisférios aqui, né? Se eu estiver explicando muito enrolado, pessoal, eu sou graduado em física, tá? Eu não sou da área da meteorologia, né? Mas como eu sei um pouquinho aqui, eu tento contribuir, tá? Mas o que acontece aqui? Ó? Então a gente tem um período, por exemplo, que vai chover mais ou menos em um hemisfério ou mais ou menos em outro hemisfério, né? Só que como tudo isso é cíclico, a gente consegue precificar isso também e aí nós temos algumas mudanças, né, em função do risco hidrológico, nós temos algumas, vamos dizer, nuances de variação de preço, porque o preço da energia no Brasil ele é chamado de preço hidrotérmico, né, que é basicamente o parque hidráulico e o parque térmico, eles que moldam o preço até hoje. Né? O Brasil tem mais produção hidráulica do que qualquer outra ainda. Né? Deixa eu voltar para a nossa página lá. Pronto, voltamos aqui na página do preço, né? Então, o que acaba acontecendo? Aí nós temos algumas situações. Por exemplo, aqui, né, nesse ano, a gente teve o problema, né, da pandemia, né? Então, isso reflete também nos preços, né, da energia. Então, esse momento aqui, ele foi um momento muito atípico. Só que depois, né, porque o mercado enxerga o futuro, né? Depois que passa o período, nós temos aqui o reflexo que é basicamente uma diminuição do consumo, um aumento da produção de energia, ou seja, você tem um mercado tentando se reequilibrar. Então você tem, de um lado, a economia, que é a situação do país em si, do outro lado você tem a questão climática e também tem a questão operacional, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que nesse exato momento, né, agora,
inicie-se uma onda de ar frio muito intensa na região sul. O que vai acabar acontecendo? Aqui é muito normal usar aquecedor elétrico, então o custo da energia sobe, porque basicamente as casas, as empresas, o comércio, né, hotelarias, etc., vão começar a usar sistemas de aquecimento que vai consumir um volume de energia elevado. Só que se essa onda de frio dura uma semana e depois volta à temperatura normal, o custo diminui, né? Então agora eu preciso calcular o custo futuro da água, preciso também calcular a flexibilidade com que eu vou precisar as usinas térmicas, né, no parque gerador, ou seja, vai me dar uma situação, o preço vai subir, mas depois vai descer. Agora, o quanto isso vai acontecer? Aí depende um pouco da reação do mercado, né? Se todo mundo acha que vai subir, o preço não sobe, né? Porque aí todo mundo se prepara para... É como se todo mundo soubesse quais seriam os números da Mega Sena, e todo mundo joga naquele número. Aí todo mundo ganha, mas daí todo mundo divide o prêmio, e aí todo mundo ganha basicamente o valor do ticket, né? Ou seja, não tem como todo mundo ganhar o prêmio milionário, né? Então, é a questão do mercado interferindo ele mesmo, né? Agora, imagina que vem uma onda de calor, é a mesma coisa. Passa uma onda de calor, o pessoal usa mais o ar-condicionado, né? Ou seja, todo mundo tem um consumo maior de energia. Então, essa onda, ou melhor, as duas ondas que eu comentei, elas fazem o quê? Elas geram um reflexo no custo, e aí eu preciso pagar pela maior flexibilidade. Então, o preço do PLD ele pode oscilar em função do risco hidrológico, também em função da oferta, né, da flexibilidade do parque gerador, né, no caso o parque térmico, né, e também eu tenho gargalos, né, porque vamos supor que dê uma onda de calor numa parte do Brasil onde a rede não estava preparada para aquele tipo de movimento. Então vai ter uma limitação operacional ali, então o custo também aumenta porque eu vou precisar fazer toda uma operação com o sistema interligado, né, todo um conjunto de manobras diferentes e um monitoramento constante, né, para poder garantir o abastecimento ali, tá? E o pessoal me pergunta também, poxa, mas como é que eles conseguem operar em tempo real assim, né? Porque é bem complexo, né? Manter a rede estável, né? É mais ou menos como um jogo de xadrez, né? Ou seja, quando você faz um movimento, o computador responde de imediato, né? Mas não é porque ele calculou naquela hora ali. Ele já está preparado, ou seja, se você avança com um peão, por exemplo, na coluna do rei duas casas, ele já sabe ali quais são as melhores combinações de jogadas para te responder. Então o sistema do ONS é mais ou menos assim. Quando vem uma onda de calor, eles já têm mais ou menos as respostas, né, que o sistema precisa ter. Então o sistema ele faz uma simulação de vários cenários e aí dos melhores resultados, aquilo ali é como se fossem as jogadas de xadrez que eles vão utilizar, né? O que acaba acontecendo é que muitas vezes não, poucas vezes, né, surgem, né, cenários que não eram esperados. E aí é um pouco mais difícil. Como é que você vai ter certeza? Aí você apela pelo tradicional, né? Você usa o parque térmico porque o parque térmico você tem um modelo de flexibilidade ali um pouco mais simples de tratar, né? Então a gente tem o CVU, o CMO e o PLD. Então tudo isso faz mudar o preço. Em resumo, né? Agora resumindo o vídeo todo aqui. Sim, nós teremos mais volatilidade pela frente. Isso a ideia, né, que isso aconteça por causa dessa transição, né? E também que sempre o início do El Niño, sempre o início do Laninha, sempre tem ali momentos um pouco diferentes, né, de muita chuva, às vezes períodos mais secos inesperados em algumas regiões do país, né? Ou seja, você tem ali uma previsibilidade, mas também existe um risco de errar aquela previsão. Então é natural que os preços fiquem mais voláteis, né? Ah, Josemar, mas como é que o mercado precifica? O mercado não precifica. O que acontece é que o preço ele é uma consequência do que está acontecendo no mercado. Ninguém vai lá e coloca preço, né? É igual quando você vai comprar um produto. Ah, vou comprar um ar-condicionado. Se você comprar no inverno, vai ser um valor. Se você comprar no alto do verão, você vai pagar outro valor. Por quê? É a questão de demanda, né? Ou seja, em um dos momentos você tem muito estoque e a incerteza. Será que o pessoal vai comprar mais adiante até o verão? Agora, no verão, você tem pouco estoque, ou seja, eu tenho que vender pelo máximo preço, porque daqui a pouco acaba todo o estoque e eu perco a oportunidade de vender para alguém
que estaria disposto a pagar um pouco mais caro, né, para comprar o produto. Então os preços são reflexos do mercado, né, reflexos de escassez de produto, né? Bom, é isso, pessoal. Então, vou encerrando meu vídeo por aqui e deixo os convites para que vocês conheçam o nosso grupo de negócios e também o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Certo, pessoal? Então, grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.